pessoal! Na nossa aula de Geografia de hoje, nós vamos trabalhar o conteúdo A Sociedade e a Acessibilidade. Esse conteúdo ele se encontra aí nas páginas 77 e 78 do livro de Geografia de vocês, tá? Então vamos começar a leitura. As pessoas elas convivem em sociedade e por isso precisamos respeitar o direito de ir e vir de cada um. Infelizmente, além de a maioria das cidades não dispor de uma boa infraestrutura para atender a necessidade de todos, ainda nos deparamos com situações de preconceito. Pessoas que maltratam, desprezam e humilham as outras por várias razões, que de modo algum justificam esse tipo de comportamento. Devemos sempre respeitar o próximo, independentemente de sua situação. Isso facilita o processo de acessibilidade para todos. Bom, então nós devemos sempre, uma coisa que a tia veio falando assim, já em algumas aulas, na questão do respeito, né? A gente deve sempre respeitar todos, independente de tudo. O importante é a gente ter respeito, né? Isso é assim, um excelente, eu diria que a melhor regra de convivência é essa, é a gente respeitar a todos. Então, eu vou falar para vocês sobre o que é acessibilidade, tá? O significado de acessibilidade. Acessibilidade é o direito que todas as pessoas têm de usufruir de benefícios da vida em sociedade. Muitas pessoas elas apresentam dificuldades de transitar. Essas dificuldades podem ser de permanentes ou temporárias, tá? Então, pessoas com dificuldades de locomoção permanentes são aquelas cuja dificuldade não diminui ou não passa com o tempo. Por exemplo, pessoas com deficiência visual irreversível, tá? Então, essas pessoas, né, elas têm uma certa dificuldade para se locomover, né? Pelo fato delas não enxergarem. As pessoas com dificuldade de locomoção temporária são aquelas cuja dificuldade pode diminuir ou passar com o tempo. Por exemplo, gestantes e recém-operados, né? As gestantes, especialmente aquelas que já estão com mais tempo, né, elas têm uma certa dificuldade para estar transitando, né? Pelo peso da barriga, por tudo, enfim. E aquelas pessoas que estão recém-operadas, que fazem algum tipo de cirurgia, então fica mais complicado ali dela estar se locomovendo, certo? Então, existem também as pessoas com cadeiras de rodas, que elas podem ter dificuldade de locomoção permanentes ou temporárias, tá? Porque tem pessoas que às vezes passam por algum problema, não é? Ali sofreu algum acidente ou algo assim parecido e ela tem algum problema, mas que é reversível. Então, ali ela tem a possibilidade de voltar a andar. Já tem aquelas pessoas que, por vários motivos, não podem mais voltar a andar, ou seja, elas se encontram de modo permanente na cadeira de roda, certo? Então, dessa forma, as adaptações dos meios de transporte são essenciais para que essas pessoas elas possam ter acesso a elas, né? Então, existem algumas modificações, né, que até foram feitas de um tempo para cá, tanto nas ruas, tem muitas rampas em alguns estabelecimentos, rampas para cadeirantes, não é? Como também ali nos ônibus, enfim. Muitas coisas assim, elas foram melhoradas assim, questão para melhorar essa questão da acessibilidade, né? Principalmente dessas pessoas assim, que elas têm algumas dificuldades, certo? Que elas têm alguns problemas de locomoção, enfim. Espaços reservados em ônibus, rampas, em calçadas e estabelecimentos, automóveis adaptados para pessoas com cadeiras de rodas e semáforos com sinalizadores são exemplos de estratégia para facilitar a acessibilidade de todos, não é? Então, o ônibus, por exemplo, ela tem uma entrada própria para as cadeiras de rodas. É importante lembrar que os lugares da frente, né, lá do ônibus, elas são reservados para os idosos, gestantes e pessoas com deficiência, tá? Então, no caso, a gente deixa aquelas cadeirinhas sempre reservadas para esse grupo de pessoas. As rampas, pessoal, elas facilitam a descida ou a subida de pessoas com dificuldades de locomoção. Há também os semáforos sonoros para as pessoas com deficiência visual saberem o momento de atravessar, certo? Então, um local com uma boa infraestrutura ajuda as pessoas que possuem dificuldades de locomoção a se sentirem incluídas na sociedade de forma civilizada.
mas que vemos com grande frequência são pessoas estacionando em locais de acesso às rampas, entulhos e obstáculos em calçadas, que em muitos lugares estão em péssimas condições, motociclista fazendo ultrapassagens pela calçada, dentre outras irregularidades. Então é importante a gente deixar, né, tipo, as rampas, aquelas rampas, a gente sabe que elas são para os cadeirantes, a gente sempre deixar as calçadas livres, não é? A gente, assim, não estacionar numa área que é permitida apenas para as pessoas com deficiência, certo? Então, a gente também tem que se conscientizar. Então, tem alguns significados de algumas placas, né, relacionadas a acessibilidades, que são comuns em nosso dia a dia. Então, tem as placas, né, de uso de cadeiras de roda, gestante e de pessoas com deficiência auditiva. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Beijos e até a próxima!